Bom dia, boa tarde, boa noite, moçada. Vamos aí para a última aula de circuitos digitais, último conteúdo de circuitos digitais, né? Melhor dizendo, memórias. Então, nós vimos máquina de estados finitos nas últimas aulas, né? Diagrama de estados. E agora vamos para a agenda de hoje. Então, nós vamos ver tipos de memória: ROM, PROM, EPROM, EEPROM, Flash RAM, SRAM e DRAM. Bom, ao longo desse curso, nós começamos lá vendo um pouquinho de matemática, né, vamos dizer assim, e nós chegamos aqui no final vendo alguns circuitos, aí nós evoluímos para portas lógicas e começamos a ver alguns circuitos que armazenavam um bit. Começamos a ver como é que armazenavam um bit, de várias formas, né, as LEDs, os flip-flops, tá? Então, a memória é uma parte do sistema digital responsável pelo armazenamento de dados binários. Nós vamos ver que isso pode ser feito, né? Existem algumas formas de gravar, de memorizar, e alguns desses dispositivos usam as LEDs e os flip-flops para fazer esse armazenamento. Normalmente é acessada milhões de vezes por segundo, e por esta razão, tempo de acesso e precisão são características essenciais que as qualificam. Armazenamento de informações em forma de matrizes de dados. Então, assim, essa aula vai ser bem mais teórica, tá? Então, a gente vai falar aqui um bocado de coisas e tem um pouquinho de circuito só, lá mais pro final. Cada elemento dessa matriz, conhecido como célula, né? Então, assim, os dados são armazenados em matrizes, linhas e colunas, né? Então, cada encontro de linha com coluna tem uma célula, que a gente chama, e lá vai ter uma informação, né? Cada elemento dessa matriz, conhecido como célula, corresponde a um bit. De maneira geral, as memórias são especificadas pela sua capacidade de armazenamento, quanto elas conseguem armazenar, pelo produto do N por M, né? Sendo N o número de palavras e M é o tamanho de cada palavra, né? Então, qual é a capacidade de armazenamento? Ela consegue armazenar tantas palavras de tantos bits, certo? Uma memória de 64 células, cada célula é um bit, 64 células, 64 bits, por exemplo, pode ser organizada de várias maneiras. Nós podemos ter 8 palavras de 8 bits, que dá 64 bits. Nós podemos ter 16 palavras de 4 bits, 64 palavras de 1 bit. Então, em qualquer uma dessas configurações, eu tenho um armazenamento total de 64 bits, mas organizados de maneiras diferentes. Memória, terminologia. Dispositivos capazes de armazenar um bit. Então a gente já viu flip-flop, mas existem também outros meios que nós não vimos no curso, né? Capacitor, esses dispositivos ópticos, CD, DVD, Blu-ray. Né? O que é uma palavra? Um grupo de células de memória. Então 8 bits, 16 bits, 32 bits, certo? Cada célula é um bit, e aí um conjunto de células forma uma palavra. Capacidade, modo de especificar quantos bits são armazenados no total em um dispositivo de memória. Outras terminologias que nós usamos: densidade, que é um outro termo para capacidade. Endereço é um número que indica a posição de uma palavra em um dispositivo de memória. Então, onde é que está a palavra, onde é que está a informação que eu estou buscando. Então, o endereço vai me dizer onde é que naquela memória está armazenada a informação que eu estou procurando. Ou onde eu quero armazenar, escrever alguma informação. Então, cada palavra tem um único endereço. Esse é sequencial. Naturalmente, números binários, no entanto, é comum representá-los em hexadecimal por conveniência de notação. O sequencial é um após o outro, tá? Tempo de acesso. É o tempo necessário desde a entrada de um endereço do barramento. Então, vocês vão ver, especialmente em arquitetura de computadores, como é que organiza essa comunicação entre memória, CPU e os demais dispositivos do computador. Tá? Então lembrem, quando chegar lá em arquitetura de computadores, que vocês pegaram memória e conseguiram entender, né, bem por baixo, bem devagar, bem passo a passo, como é que aquele negócio funciona. Tá? E hoje nós vamos ver, eu acho que talvez o último passo, né, que é a comunicação da memória, como é que você escreve na memória, como é que você lê na memória. Né? Então como é que o computador pode fazer isso. Então o tempo de acesso é o tempo necessário desde a entrada de um endereço no barramento de endereço. Então vai ter um local onde você transmite endereços. Então, de acordo com as suas necessidades, se você quer gravar em determinado local ou resgatar a informação de um determinado local, então você coloca essas informações de um barramento para indicar onde é que está
qual é o conjunto de células que vão ser analisados, ou serem escritos ou serem lidos. Então, o momento em que a entrada é colocada no endereço, até o momento que a informação é disponibilizada na saída. Esse é o tempo de acesso. O acesso à memória pode ser feito de duas maneiras distintas. Tem o acesso sequencial e o acesso aleatório. Então, no acesso sequencial, independente de onde esteja a sua informação, você sempre vai acessar o primeiro endereço, o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto, o sexto, até que chegue na posição que você deseja. No acesso aleatório, você pode acessar qualquer posição diretamente, né? Você não precisa passar naquela sequência de endereços. Você pode chegar e simplesmente lá direto no endereço que você está procurando. Tá? Então, na fita magnética sequencial, você tem que ir endereço por endereço até chegar no endereço que você está procurando. E no acesso aleatório, por exemplo, nós temos na memória RAM. Na memória RAM, eu posso ir direto no endereço que eu estou procurando, sem ter que passar em todos aqueles endereços anteriores. Volatilidade. Memórias voláteis são aquelas que perdem informações armazenadas quando a fonte de alimentação é cortada. Então, quando se desliga o computador, quando cai a energia, alguma coisa desse tipo. Então, quando eu perco essa alimentação da minha memória, tudo que estava lá armazenado, eu perco. Então, exemplo, memória RAM. Memória RAM é memória volátil. As não voláteis não perdem informação quando é acessada a alimentação. Então, se está alimentado, se tem alimentação no dispositivo ou se não tem, o armazenamento continua acontecendo. Então, o que está armazenado lá está garantido. Então, a memória ROM, a PROM e a EPROM são exemplos de memórias não voláteis. Tá? Então, elas armazenam as informações independente de ter alimentação ou não. Troca de dados. As memórias podem ser escritas, podem ser de escrita e de leitura. Ou, né, então, a gente pode pegar uma memória e escrever e ler, ou a gente pode só escrever. Tá. Armazenamento. Quanto ao tipo de armazenamento, elas podem ser estáticas e podem ser dinâmicas. Vou falar um pouquinho mais sobre isso. Memória estática. Normalmente utilizam LEDs, as LEDs que a gente viu, né, LEDs, flip-flops, enfim, para armazenamento de dados. Nessas memórias, uma vez que o dado é inserido, ele lá permanece. São mais rápidas do que as dinâmicas. Então, uma vez que eu coloco o dado, ele vai ficar lá até que alguma alteração seja emitida. As memórias dinâmicas, elas utilizam capacitores ao invés das LEDs dos flip-flops, tá? Para fazer o armazenamento. Dessa forma, para que não tenhamos perda, a informação precisa ser reinserida de tempos em tempos no processo chamado refresh. Então, o que acontece? É por conta de como o capacitor funciona, como ele armazena energia, né? Então, com o tempo, ele vai perdendo isso. Então, por isso que de tempos em tempos, as informações elas precisam ser colocadas de novo, né, nesses dispositivos, né, que a gente chama de refreshing. Por serem de arquitetura mais simples, possuem maior capacidade de armazenamento do que essas estáticas que usam as LEDs e os flip-flops. Bom, algumas memórias usuais. 32 por 8, 128 por 8, sempre aqui potências de 2, né? 1K, nós vamos ver já o que é 1K por 4, 64K por 8, 2M por 16, e aí o que é o M e o que é o K, né? O número de palavras assim para potência de 2, logo 1K é o 2 elevado a 10, 1024. 1M, né, 2 elevado a 20, certo? Que é aproximadamente aqui o 1048, 1.048.576. E o 1G, né, o giga, a gente tem aí o mega, o giga, K, né, o quilo, mega e o giga, é 2 elevado a 30, né, que é aproximadamente esse valor bonito aqui de se ver. Por exemplo, essa memória 2M por 16 tem capacidade de armazenar 2 vezes isso daqui, né? 2 megas. Então, essa quantidade aqui de palavras, cada uma de 16 bits. Cada palavra está localizada em um endereço de memória. Nesse exemplo aqui, esse endereço tem que ter 21 bits. Para acessar essa quantidade, cadê o 2M? Essa quantidade de palavras aqui, eu preciso de 21 bits. Com menos bits, vai faltar endereço, sabe? Já que cada palavra tem que ter um endereço único. Beleza?
Classificação das memórias. A gente tem a memória volátil e não volátil. Então, as não voláteis, a gente tem ROM, PROM, EPROM, EEPROM e Flash. E volátil, nós temos RAM, SRAM e DRAM. Bom, então, memórias não voláteis, aquelas que não perdem o que está lá no armazenamento com o encerramento da alimentação. Então, elas têm como característica, essas memórias ROM, elas são as memórias apenas de leitura. Tem como característica principal permitir somente leitura de dados previamente gravados na fabricação. Então, o fabricante vai, coloca uma determinada informação nessa memória e pronto. Nunca mais essa memória é alterada e então só pode ser lido. Então, o computador pode ler isso dali todo momento. Quando é desligado, ele vai reiniciar, por exemplo. Então, ele acessa aquela memória porque tem a garantia de que o conteúdo está gravado permanentemente lá. Então, por exemplo, você vai querer iniciar o sistema operacional, né? Então, essa memória, esse conteúdo vai ter que estar gravado em uma memória que não dependa de energia, porque quando você desligar o computador, você vai perder. Então, a ROM pode fazer esse papel de ler, né, fazer essa leitura quando o computador inicia. Possuem acesso aleatório aos dados e não são voláteis. Acesso aleatório, né, então eu posso acessar qualquer região instantaneamente, eu não preciso passar por todos os endereços até chegar ao endereço que eu estou procurando. Normalmente são utilizadas para armazenamento de programas de sistemas operacionais. Justamente porque o computador, quando vai iniciar, bom, agora que ele tem energia, né? Então ele não pode, se ele dependesse de uma memória volátil, a memória estaria apagada quando ele está iniciando, certo? Ele precisa de uma memória que não seja volátil para armazenar o sistema operacional. No seu barramento de controle, o Chip Select, quando em nível baixo, habilita as saídas para o fornecimento de dados. Então, quando está baixo o Chip Select, ele fornece dados. Quando em nível alto, fica no estado de alta impedância, a gente vai já ver esse true state aqui, liberando o barramento de dados para outros dispositivos. Então, nós vamos ver daqui a pouco como é que funciona o Chip Select. Basicamente é o seguinte, eu estou selecionando aquele chip. Se eu estou selecionando aquele chip, então ele vai usar o barramento para transmitir informações. As informações que estão guardadas nele vão ser transmitidas para quem precisar, né? E em outro momento em que o chipset não está ativado, certo? Ele vai liberar o barramento para que outros dispositivos, outras estruturas da nossa arquitetura utilizem aquele barramento para trafegar a informação. Tá? A gente vai conhecer, vai entender melhor quando falar aqui do true state. Tá? Memórias PROM são as memórias ROM programáveis, tá? Podem ser programadas pelo usuário, mas de maneira definitiva. Então, não é ali definida não é programado pelo fabricante, mas é programado pelo usuário, mas apenas uma vez. Certo? Então, na EPROM, é aquela PROM só que apagável, né? Dá para apagar, é apagável. São memórias ROM programáveis e apagáveis. Podem ser programadas pelo usuário, sendo a programação realizada de maneira semelhante à de memória PROM. A vantagem é que pode ser apagada por irradiação de luz ultravioleta. Então tem uma forma de... tem uma janela, né, nesse chip aí o irradiamento da luz ultravioleta apaga, né, a superfície ali. E aí fica limpo de novo, vamos dizer assim, para poder ser programado mais uma vez. Mas é claro que existe um limite, né? Você não pode ficar destruindo camadas indefinidamente. Tem uma hora que acaba, não é, as camadas. Bom, e tem a memória EEPROM, né? Então é apagado, mas aqui era apagado de forma ultravioleta, né? Então é até chamado de UV-PROM. E aqui é apagado de forma eletricamente, né? E também é isoladamente por palavras de dado. Eu posso apagar algumas palavras especificamente, e não a memória inteira. Não é necessário desconectar a memória do circuito integrado durante as alterações de programação. São memórias de escrita e leitura, como todas acima. Não voláteis e de acesso aleatório. Então, escrita e leitura, não volátil, então ela não perde o dado quando desliga a tensão, e o acesso é aleatório, eu posso acessar qualquer região instantaneamente, sem precisar passar pelas outras regiões. Então tá aqui a representação de um chip PROM e de um chip EPROM. Bom, aqui só para a gente entender melhor, esse chip, essa memória ROM aqui, ela tem 64 bits. 64 kbits, desculpa. Então,
ele é organizado em 8K palavras, né? 8K palavras, então a gente sabe que o K é aquele 2 elevado a 10, né? Então, 8K palavras de 8 bits. Então, para eu acessar essas 8K palavras, eu vou precisar, cada K é 1000 e pouco, né? 1024, vezes 8 vai dar 8.192. E para eu ter 8.192 endereços, eu vou precisar de pelo menos... quantos tenho aqui? 13 bits de endereçamento. Então, os endereçamentos aqui, eles são representados pelo A. O A de endereço em inglês, né? A0, A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, A9, A10, A11 e A12. Né? Então, com esses 13, eu consigo endereçar mais do que 8.192 endereços, e aí eu consigo acessar essas palavras. Cada palavra vai ter um único endereço. Tá? E aí, quanto mais palavras eu tiver, mais bits de endereço eu vou precisar. Essas palavras, elas são de 8 bits. Né? Então, eu vou precisar de 8, vamos dizer assim, bits de saída. Certo? Então, cadê aqui o meu... esse saída aqui, né? Esse O é de saída, do inglês. Então, aqui a gente tem o 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. As minhas 8 saídas. Né? Então, se eu quiser fazer a leitura, né? Ou se eu quiser fazer a escrita, eu vou pegar desses 8 aqui e colocar para dentro da célula endereçada. Né? Então, depende do tipo de memória. Quando a memória permite a leitura e a escrita, então esses pinos aqui, eles servem também como entrada. Né? Se permitir somente a leitura, então ele só serve como saída. Então, esse aqui é uma memória somente de leitura, então, obviamente, esses pinos só servem como saídas. Até por isso que só tem o O, né? Geralmente, quando é entrada e saída, tem I/O, né? Entrada e saída, input e output. Bom, memórias voláteis, a gente tem as... Pronto, agora vem as memórias RAMs, aquelas memórias que perdem o armazenamento quando cessa a alimentação. Então, são memórias de acesso aleatório, voláteis, possuem um tempo de acesso bastante reduzido. Então, dá para acessar bem rápido. Normalmente são utilizadas como memórias de programas e dados para armazenamento temporário, até porque você não pode confiar que aquela informação vai ficar ali muito tempo. Já que desligou a energia, perdeu o conteúdo. Quanto ao armazenamento, podem ser estáticas, né? As SRAM são estáticas, ou dinâmicas, que são as DRAM. No seu barramento de controle, além desse chipset, que seleciona que indica se eu estou ou não usando aquela memória, aquele chip, existe um terminal RW, certo? Leitura escrita, de dupla função. Então, essa memória aqui não é só de leitura, é leitura e ela é escrita. Então, eu posso tanto ler no endereço, ler o que está naquele endereço indicado pelo barramento de endereçamento, quanto eu posso escrever alguma coisa naquele endereço. Depende desse terminal RW. Permite leitura e escrita, né? Então, é o seguinte, permite a leitura. Quando esse RW é 1, quando está na alta, eu estou fazendo a leitura, e quando está na baixa, eu estou fazendo a escrita. Bom, agora vamos para o circuito. Isso aqui nós conhecemos, não é? Isso aqui é uma LED. Lembra? Essa retroalimentação aqui a gente conhece de longe, não é? Então vamos lá, gente. Deixa eu mostrar para vocês. Aqui é a SRAM. Para entendermos o funcionamento, vamos analisar o circuito como uma célula básica de SRAM. Então isso aqui é uma célula de um SRAM. Isso aqui armazena, escreve um bit. Tá? Então vamos aqui, deixa eu mostrar o circuito para vocês. Pronto. Para isso eu vou falar desse tree state aqui, tá? Isso aqui é o símbolo desse tree state. Como é que esse cara funciona? Deixa eu começar aqui. Esse tree state que vocês estão vendo é basicamente isso daqui, certo? Então nós temos aqui alguma coisa desse lado, vamos dizer assim, nessa entrada. Nós temos isso aqui, abre e fecha. A chave fechada passa o que está aqui nessa entrada para a saída. E a chave aberta faz com que esse cara aqui tenha o que se chama de impedância, certo? Então não deixa passar o que tem daqui para cá. É como se tivesse desligado, tá? Então beleza. Isso aqui é o tree state, né? Então vai ter um A, um B e um C, né? Então vamos dizer que A é a entrada
Isso aqui diz se a chave vai estar aberta ou se vai estar fechada, e isso daqui é a saída, né? Então, vendo dessa forma, está aqui o nosso tree state, certo? Então, veja só, independente do que eu coloco aqui no A, continua com esse cinza aqui, né? Esse Z é o símbolo da impedância, tá? Essa resistência que não deixa passar nenhum sinal, tá? Então, é como se fosse zero, mas não é bem o zero, né? Não é 0 ou 1. Ele é um Z, né? Tem uma impedância e uma resistência. Não deixa passar nem o zero, é como se fosse assim, tá? Então, independente do que eu coloque aqui, não tem alteração na impedância, certo? Agora, quando eu ativo esse cara aqui, é como se eu estivesse baixando isso daqui. Então, o sinal passa, certo? Agora, veja, agora é 0, não é mais o Z, é o 0. Então, o 0 está passando, a chave está fechada, o 0 está passando. Se eu colocar 1, certo? O 1 está passando para cá. Então, o que eu colocar aqui vai passar quando essa chave estiver assim. Tá? E aí, quando ela estiver assim, fica aqui, ó, a resistência, né? Que não deixa, a impedância, que não deixa passar o sinal que eu colocar aqui. Seja 0, o 0 não está passando, e o 1 não está passando, né? Aí ele se comporta como se fosse 0, certo? Bom, e esse aqui é o mais próximo que a gente vai usar, porque a gente vai usar esse tree state com uma negaçãozinha, com inversão nesse B, não é? Então é o seguinte, agora está passando, porque como esse cara está desligado, o sinal que está passando é de ligação, então ele a chave está fechada, o sinal está passando. Se eu ligar, então o que quer que eu faça? Vai passar, né? O 0, está passando o 0 aqui, e o 1, certo? Agora, se eu ligar, aí ele desliga, porque tem uma inversora, né? E aí, do que eu desligo, não passa mais nenhum sinal, fica só a impedância aqui, ó, o Z. Beleza, galera? Então, de posse disso, vamos dar uma olhada aqui no circuito. Então, se você olhar, tem as NANDs dos LEDs que a gente conhece, aí tem as entradas aqui, tem esse RW que a gente falou, isso aqui é o chip select. Tá? Então é o seguinte, quando esse chip select está desligado, está na baixa, então veja que esse aqui e esse daqui, tá? Esses dois, eles vão estar zerados, porque é 0 e qualquer coisa é 0, né? 0 e qualquer coisa é 0. Então, isso aqui, os dois vão estar emitindo 1 na saída, tá bom? E quando esse cara aqui sobe, então esses dois estão ativados. Pronto. E esse aqui é a leitura e escrita, que a gente já vai ver como é que funciona. Então, vamos lá. O sinal de controle habilita a memória para a operação de escrita ou leitura de dados. Então, quando eu ativo aqui para 1, opa, minha memória está apta para escrita ou para leitura de dados. Quando é 0, as portas apresentam um nível alto, fazendo com que as saídas do state funcionem como chaves abertas. Então, veja só. Tá baixo aqui, né? Então, veja. Impedância, impedância, impedância. Veja que é cinza, não é aquele verde escuro, é cinza, né? Então, quando esse cara está desligado, tem impedância aqui, aqui e aqui, né? Então, todos os tree states funcionam como chave aberta, como se estivesse assim, ó. Então, não vai passar o sinal, tá? Tem essa resistência, essa impedância aqui, que impede que o sinal, seja baixo ou seja alto, passe para cá. Pronto. Quando eu ativo, opa, agora veja que é o seguinte. Nós temos que dois tree states estão funcionando e um está com impedância. Se eu mudar aqui a chave, vai ser justamente o contrário. Quem está funcionando, quem está com chave fechada, vai virar chave aberta. Quem está com chave aberta funciona como chave fechada. Chave aberta, né? Tá aqui a impedância e aqui chave fechada. Tá passando o conteúdo, tá? Como é que funciona a escrita? Bom, a gente aplica esse selecionado, tem que selecionar um, né? Esse aqui tem que estar em alta. Opa, estou usando essa célula aqui, né? E aí, o R, aqui é R e W barra, né? Ou seja, eu não estou lendo, esse R é de leitura, né? Se está no baixo, eu não estou lendo, ou seja, eu estou escrevendo. Nesse momento aqui, essa nossa célula, ela está escrevendo. Então, veja só. Tá aqui a minha LED que armazena a informação, certo? Se a gente perceber nessa configuração, as entradas das LEDs, elas estão
esses three states das entradas das LEDs estão fechados. Ou seja, o sinal está passando, né? O sinal está passando aqui, certo? Então, isso aqui é o que a gente chama de escrita, né? Eu estou escrevendo na minha LED, que está armazenando a informação. Estou escrevendo. Por outro lado, veja só. O que está saindo na minha LED não está sendo transmitido para o barramento, porque esse true state aqui ele está com impedância. Tá aqui o Z, a impedância não está deixando o que está aqui ser transmitido para cá, certo? Justamente por causa desse true state. Agora, se eu ativar aqui, o meu R vai para 1, né? E aí o meu escrita vai para 0. Quando isso acontece, olha onde é que está a resistência. Aqui e aqui. Nas entradas da minha LED. Então eu não consigo escrever na minha LED, mas eu consigo ler. O que estava na minha LED, então, é transmitido para o barramento. Tá bom? E aí depende se é leitura, se é escrita. Esse barramento aqui, ele funciona só como escrita ou só como leitura. Então ele só mostra alguma coisa ou ele também alimenta a entrada, né? Então nesse caso aqui, veja só. O que está aqui, como eu estou com a minha leitura baixa, né? Eu estou só escrevendo, certo? E aí, o que está aqui no barramento, o que tiver aqui no barramento, ele consegue chegar e, através dessa realimentação aqui, e entrar por aqui, tá? Mas quando eu ativo aqui, aí o que acontece? O que está aqui, o que quer que esteja aqui, ele vem, viaja, mas ele não consegue entrar, né? Ele não consegue alimentar a entrada. Se ele não alimenta a entrada, então eu não posso estar fazendo aqui uma escrita, né? O que eu estou pegando aqui do meu barramento e jogando para dentro da minha memória, certo? Então eu estou fazendo a leitura. Aqui eu estou fazendo a escrita, certo? Então o que está aqui, ele vai conseguir acessar a memória, porque está liberado a escrita, o acesso à minha memória, tá? Na alta, o acesso à memória não está liberado. Perfeito? Então está aqui a leitura e a escrita, certo? Isso aqui é uma célula, isso aqui armazena e escreve um bit. Cada quadradinho vermelho desse é uma célula dessa, tá? Então veja só, cada um tem o selecionar, tem o D aqui, tem o RW barra, tá bom? Então o que é que nós temos aqui? 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Nós temos um chip 4x4, ou seja, eu tenho aqui 16 bits armazenados. E como é que eu faço, né, para trabalhar com essa célula aqui? Então veja só, todas as células, essa leitura e essa escrita, estão ligadas a uma única chave. Então ou você está lendo, ou você está escrevendo todas essas células, tá? Mas não todas de uma vez. Aqui nós temos um chip select, que vai dizer se eu vou estar usando esse circuito aqui ou não, tá? Porque veja só, se isso aqui for 0, esses ends aqui são todos falsos. Se isso aqui é tudo falso, então todos os selects aqui, ó, estão falsos, né? Então veja que tem linhas aqui de memória, né? Então são palavras de 4 bits, certo? Todo mundo aqui, esses 4 estão ligados no mesmo select. Se forem ativados, são todos de uma vez, todos de uma vez, todos de uma vez e todos de uma vez. Porque todos os 4, linha a linha, estão ligados no mesmo select. Se aquele select for ativado, aquelas 4 linhas estão sendo acionadas, ou para gravar ou para escrever, certo? E aí depende se é leitura ou se é escrita, aí ou eu pego do barramento para jogar para dentro da memória, no caso de uma escrita, ou se é uma leitura, o que tiver aqui na memória vai ser mostrado no barramento. Tá? Tem um slide mais no final, o último slide, na verdade, que eu acho que dá para ver isso mais claramente, né? Como é que ele pode conseguir escrever e ler, dependendo aqui dessa chave que nós escolhemos. Isso aqui, gente, é um codificador, né? O MUX-DMUX. Então aqui, basicamente, eu vou escolher qual desses caras, através de 2. 0, 0 escolhe um, 0, 1 escolhe outro, 1, 0 e 1. Cada uma dessas 4 possibilidades vai escolher uma dessas linhas aqui. Então só uma dessas linhas por vez será acionada. Porque veja só, no barramento, aqui o bit menos significativo, o D0. Veja que essas 4 células alimentam esse bit, né? Aqui, ó, o D tá ligado aqui, o D e o D. Então, assim, desses 4, quem na verdade é quem manda o sinal
para ele, né? Depende de qual desses caras foram selecionados, certo? Então, o que for selecionado é o que vai ter acesso ao barramento, é o que vai enviar a informação dele para ser mostrado, ou então é o que vai pegar aqui a informação e vai colocar na sua célula. Então, imagina que nós escolhemos aqui uma configuração de 2 bits que ativa essa segunda linha. Então, o que é que vai acontecer? Se eu estou numa posição de leitura, então o que é que vai acontecer aqui? Eu vou pegar o que está armazenado aqui e vou jogar aqui no D0. O que está armazenado aqui eu vou jogar no D1, o que está armazenado aqui eu vou jogar no D2, o que está armazenado aqui eu vou jogar no D3. Tá? Se a posição é de escrita, então eu vou pegar o que estiver no barramento e vou jogar aqui, dentro dessa memória. O que estiver no D1 eu jogo nessa memória, o que estiver no D2 eu jogo nessa memória, o que estiver no D3 eu jogo nessa memória. Tá bom? Então depende de quem selecionou e depende aqui da operação de entrada e saída. E claro, depende primeiramente se você selecionou aquele chip, se esse chip está sendo utilizado ou não. Tá bom? Gente, e esse acesso é justamente por aquele tree state, certo? Então você pode imaginar esses carinhas aqui, né? Então veja só, se tiver essa resistência aqui, não passa, né? Não passa o sinal. Então, esse aqui é um bit, né? E se esse cara estiver desligado, ele não vai passar o sinal. Simplesmente isso aqui vai ficar desligado, vai ter essa impedância que não vai deixar o sinal dessa memória passar para o barramento. Então isso aqui é como se fosse todos esses Ds estão ligados numa linha só, mas somente um desses caras vai ter autorização para ler ou para escrever nesse barramento. Tá bom? Pronto. Vale ressaltar que a informação é perdida caso se desligue a fonte de alimentação. Pronto. Beleza. E agora vamos expansão de capacidade. Nós podemos aumentar a palavra. Eu tenho uma palavra de um certo tamanho. Então essa palavra aqui, por exemplo, tem 4 bits, né? D0, D1, D2 e D3. E se eu quiser fazer uma palavra de 8 bits, por exemplo, então o que é que eu vou fazer? Eu vou associar memórias RAM. Então tem a memória RAM aqui, é como se eu tivesse encapsulado esses caras aqui, né? Esse cara aqui tem, ó, D0, D1, D2, D3. Pronto, isso aqui é uma memória RAM de 4 bits, tá? De 4 bits na saída. E ele pode armazenar, né, 16 bits no total, tá? Então imagina que a nossa memória RAM aqui, ela foi encapsulada e aqui eu consigo 4 bits de barramento. Não sei quantos bits ela está armazenando aqui dentro, mas ela tem 8 bits de endereçamento, então ela armazena muita coisa, certo? Mas ela só usa 4 linhas ali no nosso barramento. E se eu quiser usar 8, eu posso pegar 2 RAMs desse tipo aqui e fazer uma associação. Então veja só, o chip select dos dois está ligados da mesma forma. Então ou os dois estão ativados simultaneamente, ou os dois estão desativados simultaneamente. Pronto. Esse endereçamento aqui é igual para os dois chips, tá? Então, a memória que for selecionada aqui, a linha que for selecionada aqui, vai ser a mesma linha selecionada aqui, mas os conteúdos podem ser completamente diferentes, tá? É só a mesma região de memória, só que de memórias diferentes. Então, cada memória tem o seu armazenamento. Então, eu posso pegar aqui a segunda linha, por exemplo, dessa RAM, e a segunda linha dessa RAM. E aí, se eu estiver fazendo uma operação de leitura, eu vou colocar nessas saídas aqui o que eu estiver lendo nessa segunda linha dessa RAM, nesses 4 bits aqui, nesses 4 menos significativos, do D0 até o D3. E eu vou pegar o conteúdo da segunda linha dessa RAM e jogar aqui D4, D5, D6 e D7, nos bits mais significativos, certo? Então eu consigo aumentar o tamanho da minha palavra. De 4 bits, ela aumentou para 8 bits, usando 2 RAMs, tá? 2 memórias RAM. E se eu quiser aumentar o tamanho do endereçamento, então eu continuo com a mesma saída, são 4 bits de saída aqui, mas eu quero aumentar aqui o meu endereçamento. Então como é que eu faço isso? Bom, imagina que eu tenho aqui 5 bits de endereçamento, eu vou só colocar mais 1 bit de endereçamento. E esse bit, gente, a grande diferença aqui é, esse bit, para uma porta ele está de um jeito, e para outra porta ele está negado, certo? Então, dessa maneira, ou eu estou usando esse chip, ou eu estou usando esse chip. Eu não posso usar os dois simultaneamente, tá? Então, só um desses chips vai ter acesso a esse barramento. Ou esse aqui, depende desse carinha aqui, né? Então, esse endereçamento aqui vai dizer qual é a célula da memória.
Ah, é a quarta linha. Desse ou desse. Esse último bit aqui vai dizer, certo? Se vai ser desse ou esse daqui. Então aí você vai ter que esse aqui ou esse daqui vão ter acesso ao barramento. Seja para leitura, seja para escrita. Tá? Pronto. Então aqui a gente já falou, só fazendo uma revisãozinha, né? Memórias voláteis, a SRAM, que é a estática, né? O esquema mostrado anteriormente representa uma memória SRAM estática. Né? A gente viu que eles usam LETs, né? Então, se ele usa LET, ele é estático. Para ser dinâmico, tinha que ser um capacitor. Pronto. Memórias dinâmicas são produzidas com capacitores ao invés de LEDs. Os bits são armazenados em capacitores, mas, como tem aquela questão do capacitor perder energia ao longo do tempo, então é preciso que, de tempos em tempos, né, quando ele perder essa tensão, seja alimentado novamente, ou seja, que a sua informação seja novamente colocada na memória, aquele processo que a gente conhece como refresh. Pronto, e o último slide que eu queria mostrar era esse, e é o seguinte, o último slide do curso, né, nessa parte teórica. Pessoal, isso aqui é uma memória de escrita e leitura, né? Então tem entrada e saída. 8 bits, né? As palavras têm 8 bits aqui. Então aqui tem a questão de endereçamento, aqui é o endereçamento da linha, endereçamento da coluna, para ver qual região da memória vai ser acessado. E aí aqui o ponto tá aqui o nosso tree state, tá aqui o nosso tree state. Tá? Veja só. E aqui está a saída da minha memória. Então, essa saída, ela está represada aqui, certo? Veja que todos os tree states estão alimentados aqui, e esse carinha aqui, ele vem por aqui e sai aqui. Se isso aqui estiver em alta, estiver ativado, então todos esses tree states fecham a chave. Então, o que está represado aqui, sai no meu barramento. Então, essa informação é colocado para leitura, né? Então, o que está aqui na memória é disponibilizado para leitura no meu barramento, tá? Agora, se ele estiver em baixa, então tem aquela questão da impedância, então vai ficar represado aqui e não vai conseguir passar para cá, tá? Por outro lado, veja que essas coisas aqui, essas linhas, elas estão alimentando isso daqui, que por sua vez, todos esses caras, eles estão alimentados por essa chave aqui. Essa chave, da forma como esse circuito aqui foi concebido, ela é o inverso dessa daqui, certo? Então, se essa chave estiver ativada, então todo esse conteúdo aqui, ele consegue passar daqui para memória, certo? Que é o processo de escrita. Então, eu pego do barramento e jogo para dentro da memória. Ou eu pego o que está na memória e jogo para o barramento, que é a operação de leitura, certo? A operação de leitura é da memória pro barramento, o que está na memória é mostrado no barramento, é colocado no barramento a informação, ou então, se for uma operação de escrita, a gente pega o que está aqui no barramento e coloca para dentro da memória, naquele endereço que foi indicado. Então, naquele endereço ali, ou ele vai receber a informação, vou escrever alguma coisa naquele local ali, ou eu vou pegar o que está escrito ali e colocar no meu barramento. Bom, galera? Bom, então, basicamente isso. Nos vemos naquela aula prática que eu prometi. Até a próxima, gente!